Muito bem, eu quero agradecer a homenagem que fizeram, em nome dos demais pastores também. E é isso, eu entendo que grande parte de vocês vem a este culto e fazem questão de sair de suas casas e gastam passagem de ônibus e combustível e aqui se sentam para ouvirem a palavra de Deus, para ouvirem a mensagem. E acredito que muitos de vocês fazem isso entendendo que a pregação e a mensagem é aquilo que talvez possa ser o recado de Deus para a vida de vocês. E eu sempre procuro respeitar muito isso e trazer-lhes a mensagem. Mas há momentos em que, nos nossos cultos, às vezes, há certas situações em que o horário avança um pouco. E esta questão da mensagem fica um pouco comprometida, o horário da mensagem fica um pouco apertado, porque logo depois do culto nós temos nossa escola bíblica dominical. Os professores também prepararam suas lições e os alunos também querem ouvir as lições que serão ensinadas. Mas até em respeito ao fato de que a grande parte de vocês saiu de casa e veio aqui para ouvirem a palavra, para ouvirem a pregação acima de qualquer outra coisa, eu gostaria de usar pelo menos alguns minutos para transmitir a vocês, claro, de maneira bem mais reduzida do que eu faria, alguma coisa sobre o texto que estava pensando em compartilhar com vocês esta manhã. Existe algum tipo de paciência e tolerância para isso aqui ainda? Ou podemos fazer? Concordam que seja feito assim? Tudo bem, talvez estejam falando isso só porque é uma homenagem ao pastor, mas vamos considerar que estejam falando seriamente. Por favor, leiam comigo então. Eu vou tentar resumir alguns princípios desse texto de Mateus capítulo 17, a partir do verso 24. Mateus 17, a partir do verso 24, diz: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobraram impostos e tributos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Olha, minha experiência com pesca é nenhuma. Não sou pescador, não entendo de pesca, nem entendo de peixes. Mas eu tive uma experiência em especial, logo que cheguei nesta igreja. Nosso irmão diácono Valdir Guimarães tinha uma pequena fazenda em que ele criava lá alguns peixes no seu lago e me convidou para conhecer a propriedade, para passar um dia lá com eles. Fomos um grupo aqui da igreja, fomos juntos. E ele disse: olha, o almoço de hoje será o peixe que o pastor vai pescar. Eu fiquei profundamente preocupado e estava pedindo desculpas, dizendo: olha, eu acho então que não vai ter almoço hoje. Mas ele: não, o senhor vai pescar. E fiquei lá preocupado, meu Deus, o que será que vai acontecer? E, de fato, consegui pescar. Eu não me lembro, eu acho que era um dourado. Era um dourado que ele tinha no lago da fazenda. E pesquei. Pesquei, com um pouco de ajuda, obviamente, porque foram jogando as redes no lago e foram puxando,
até que o peixe estivesse nas redes. E aí ele me entregou o peixe e disse: leve para a cozinha, que o peixe você que pescou. Essa é a única experiência que tenho com pescaria e com peixes, bem diferente da experiência de Pedro. Pedro se tornou famoso por causa de ser pescador, e o peixe que Pedro pescou nesse texto também se tornou famoso. Hoje, quando você vai passear lá em Israel, você tem o restaurante do peixe de Pedro, que fica lá perto do Mar da Galileia, e se convencionou dizer, na tradição da igreja, que o peixe que Pedro pegou era uma tilápia. Então, quando você entra no restaurante do peixe de Pedro, eles têm um prato só lá, que é uma tilápia feita no forno com tomate, cebola, batatas. Você paga lá uma certa quantia, que normalmente é bem mais caro do que os peixes ao redor, porque é o peixe de Pedro, afinal de contas. E esse episódio se tornou muito conhecido, principalmente porque ele só está em Mateus. Os estudiosos do Novo Testamento ficam muito preocupados com esses textos que só aparecem uma vez. E querem saber, de fato, se há autenticidade nesses textos que só aparecem uma vez. Esse texto só aparece em Mateus. Não é narrado em Marcos, não é narrado em Lucas, não é narrado em João. E, entretanto, este evangelista o separou por algum motivo. E a grande preocupação dos estudiosos é sempre perguntar: por que motivos só Mateus é que registra esse texto? Por que motivos só Mateus é que conta esse episódio? Há aqui neste texto algumas miuçalhas que devem ser esclarecidas. A primeira é a seguinte: essa pergunta feita a Pedro sobre o imposto das 2 dracmas, isto é, cada homem em Israel deveria pagar um imposto de 2 dracmas, não era o imposto que se pagava a Roma, isto era um outro imposto. Era um imposto que só judeus pagavam para o sustento do templo. Era um imposto que era para a manutenção do templo. Cada homem judeu. Lembrem-se que mulheres e crianças não se contava, mas cada homem judeu pagava um imposto de 2 dracmas. Era, portanto, chamado o imposto de dracma, ou imposto da dracma dupla. E foi esta pergunta que fez-se a Pedro: seu mestre não paga o imposto do templo? O imposto das 2 dracmas? E Pedro ficou assustado, porque ele não sabia se Jesus já havia pago alguma vez ou não. Então o texto diz que Pedro corre para casa e pergunta para Jesus. Quer perguntar para ele se Jesus já tinha pago esse texto, para poder responder às pessoas e as pessoas não ficarem falando: olha, o seu mestre não paga o imposto das 2 dracmas. E aí dá-se o que nós lemos aqui. Jesus Cristo diz a ele: de quem é que os reis cobram tributos? Aí Jesus já está se referindo aos impostos romanos, não ao imposto das 2 dracmas. Porque Roma cobrava impostos de todos os países que eles dominavam. E aí Pedro responde: olha, quando cobram impostos, cobram dos outros e não dos seus filhos. Nenhum rei cobraria imposto dos seus filhos. Os romanos, os reis, os imperadores romanos não cobravam impostos das suas famílias. Somente os dominados é que pagavam imposto. Então Jesus tira a seguinte conclusão: tratando-se agora do imposto do templo, se o raciocínio é o mesmo, e se eu sou descendente de Davi, como ele era, e se eu sou o filho de Deus, o imposto do templo não é cobrado de filhos? Então eu, que sou o Senhor do universo, Criador de tudo, não precisaria sequer pagar os impostos romanos. Mas para que não me acusem de nada, e por que eu vim para isso? Para cumprir tudo o que as pessoas cumprem aqui. Aí ele diz a Pedro para fazer aquilo: pegar o primeiro peixe que ele conseguir pescar, e na boca do peixe haveria uma moeda, o stecter, que seria o valor de 4 dracmas. Você trocaria aquela moeda romana por 4 dracmas.
Isto é, 2 para o meu imposto, Jesus, 2 para o imposto de Pedro, pague os nossos 2 impostos. Bom, este é o texto. Mas eu gostaria de, como disse, de maneira bastante breve, compartilhar aqui alguns ensinos que podemos aprender. A primeira coisa que esse texto deixa bem claro é que todos nós, como Jesus, temos que ter consciência de cidadão. Jesus tinha consciência de cidadão. Eu, como Senhor do Universo, não precisaria pagar imposto nenhum. E como Filho de Deus, não precisaria pagar imposto do templo. Afinal, sou maior que tudo isso. Mas Jesus se encarnou e assumiu todos os julgos humanos. E fez tudo o que dentro da religião judaica e dentro da cidadania judaica e dentro do domínio do Império Romano se era exigido. Então a primeira coisa que aprendemos é que nós somos também cidadãos, embora sejamos cidadãos dos céus, também somos cidadãos da terra. E se há alguém que precisa levar a sério as leis e levar a sério aquilo que um cidadão precisa fazer, este primeiro deve ser o cristão. Não nos importa, e vejam que eu estou dizendo, não nos importa o tipo de governo que temos. Os romanos eram os dominadores, eram os opressores, e mesmo assim o Senhor Jesus fez questão de dizer: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós cristãos devemos ser os primeiros a dar o exemplo de cidadania e de cumprirmos os nossos deveres como cidadãos. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão brigando por seus direitos. Todo mundo está preocupado em defender seus direitos. E quando todo mundo defende, está apenas pedindo para que seus direitos sejam defendidos e ninguém se preocupa com os deveres. Nós caminhamos rapidamente para certo caos, como muitas vezes caminhamos em lugares onde só há direitos e não há deveres. Os cristãos devem ser os primeiros a primar por seus deveres e dar o exemplo antes de qualquer um. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que o Senhor Jesus, ele se antecipa às nossas aflições. Vejam que Pedro chegou profundamente preocupado sobre o que ia responder. Quando perguntaram, seu mestre não paga, ele ficou preocupado, e quando chega, antes de perguntar a Jesus qualquer coisa, é Jesus Cristo que começa a dizer: olha, Pedro, me diga uma coisa. Vejam que Jesus se antecipa à pergunta de Pedro, assim como Jesus sempre antecipa a questão das nossas aflições, porque Ele nos conhece. Jesus conhece aquilo que aflige o nosso coração, Jesus conhece as nossas dúvidas, Jesus conhece nossos dissabores, Jesus conhece nossos medos, Jesus conhece nossas ansiedades, sabe de tudo. E chega na frente. Quando a gente pensa que vai colocar Jesus a par de alguma coisa, Ele já sabe, Ele chega na frente, Ele se antecipa, nós podemos descansar nele, porque Ele conhece a nós, nossas aflições, nossa história, nossos desejos, nossas necessidades, tudo. Eu me lembro quando minhas meninas eram pequenas, uma hoje já é inclusive uma senhora casada, mas quando as minhas meninas eram pequenas, na casa de meu pai, há um centro empresarial ali, vizinho do condomínio onde meu pai mora, e no meio desse centro empresarial um lago artificial, com muitas carpas, ainda tem aquilo. E quando elas eram pequenininhas, a Luísa primeiro, a Laura depois, eu lembro que levava elas para verem as carpas, vamos ver as carpas. Aí chegava lá e aquelas carpas nadando, e a gente jogava miolinho de pão, e elas ficavam impressionadas, que aquele monte de carpa junto. Mas aí quando a gente voltava no dia seguinte, São Paulo não tem muita coisa para fazer, então você vai ver carpa todo dia. Quando chegava no dia seguinte, aí chegava para olhar ali a lagoa artificial, aí a Luísa perguntava: cadê aquela carpinha com manchinha no rabo, na cauda? Cadê aquela que tem pintadinhos na nadadeira?
Cadê aquela carpa que a carinha dela é escura? Aí eu ficava me perguntando, como é que essa menina lembra dessas carpas? A Laura fazia a mesma coisa. Aí eu fico pensando o seguinte, se essas meninas conheciam os detalhes daquelas carpas, pode ficar tranquilo, o Senhor Jesus Cristo conhece a gente muito bem. Ele conhece os detalhes do nosso coração e conhece os detalhes da nossa alma e conhece os vãos de nossos sentimentos e das nossas emoções. Ele se antecipa e sempre vem em nosso socorro. A terceira coisa que a gente aprende com esse texto é que Jesus espera que nós façamos a nossa parte. Notem que Jesus diz a Pedro, Pedro, você vai sair daqui e vai para lá. Vai para o lago e vai lançar o anzol e vai puxar o peixe. O Senhor Jesus não abre mão de deixar Pedro fazer aquilo que ele podia fazer. Escolher o peixe com a moeda na boca, ou colocar uma moeda no ventre de um peixe, ou multiplicar os peixes, ou transformar água em vinho, isso a gente não faz. Mas o que a gente pode fazer, o Senhor Jesus espera que façamos. Em vez de muitas vezes ficarmos reclamando de certas coisas, a gente deve ir ao lago. Em vez de ficarmos murmurando contra certas coisas, nós devemos lançar o anzol. Em vez de ficar choramingando sobre certas coisas, devemos puxar o peixe. Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Deus nos deu inteligência, nos deu capacidade, nos deu interesse, nos deu poder de reflexão. Deus nos dá dons, nos dá talentos, e Ele diz, agora peguem, vão ao lago, lancem o anzol e puxem o peixe. E a quarta e última lição que eu aprendo com esse texto é que, embora nós vivamos momentos difíceis muitas vezes, que não dependem da gente, na vida, prestem bem atenção nisso, na vida, nós não sofremos só pelos males que causamos, nós sofremos pelos males que outros causam. Muitas vezes outras pessoas fazem certas coisas que são verdadeiras bombas com efeitos colaterais que atingem um monte de gente. E muitas vezes, como cidadãos de um país, ou membros de uma comunidade, ou participantes de uma família, às vezes há alguém na família que faz algo e arrebenta com todo mundo. Há alguém num governo de um país que faz algo e arrebenta com o país inteiro. Há alguém na vizinhança que faz algo e prejudica todo mundo. Na vida nós não sofremos só pelo que causamos, na vida nós sofremos também pelo que os outros causam. Às vezes não temos culpa nenhuma, não temos nenhuma responsabilidade, mas os efeitos colaterais de certas coisas que as pessoas fazem nos atingem em cheio e nos fazem sofrer. Seja como for, num momento como esse em que estamos vivendo no nosso país, numa dificuldade que vem de problemas que nós não causamos, que nós não optamos por ser assim, que não deflagramos. Entretanto, porque vivemos no país na situação em que está, somos vítimas e acabamos sofrendo as consequências. Mas então vem a palavra que temos nesse texto. O Senhor Jesus nos dá a garantia de que Ele provê sempre. É a graça extensiva de Deus em que Ele manda Pedro pegar um peixe e ele podia ter dito, o peixe fui eu que disse onde estava, a moeda é minha. Mas não, a graça extensiva de Deus deu para pagar o imposto de Jesus, deu para pagar o imposto de Pedro, porque a graça extensiva de Deus é assim. O Senhor provê. O Senhor provê. E nisso nós devemos confiar. Vamos ao lago, lançamos o anzol, puxamos o peixe.
fazemos a nossa parte como cidadãos. Nós, cristãos, os primeiros a dar exemplos de cidadania, dispostos a envidar esforços e também, de alguma forma, dispostos a fazer a nossa parte. E ao lado de tudo isso, e talvez acima de tudo isso, na certeza de que o Senhor Jesus na nossa vida é garantia de que Ele nos conduz e provê aquilo que precisamos. Pode ser que falte coisas que desejemos. A gente diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente olha, está faltando um monte de coisa. Pode ser que falte coisas que nós, com nossos olhos de ovelhas, achamos que devíamos ter. Mas quando eu confio naquele que é o pastor, eu sei que eu tenho o que ele, com os olhos de pastor, sabe que não pode me faltar. A promessa não é que eu vou ter o que eu acho que devo ter com os meus olhos de ovelha. A promessa é que nunca vai me faltar aquilo que com os seus olhos de pastor ele sabe que não pode me faltar. É esta a providência de Deus, e é nesta segurança que nós atravessamos as crises e os momentos difíceis, na certeza de que ao nosso lado temos aquele que caminha conosco e que ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos dar as nossas mãos e vamos orar, e logo depois saímos para as nossas classes de EBD. Logo após a aula de EBD, todos aqueles que vão à Varginha, por favor, no Salão Evan, para que possamos dar todas as orientações que precisamos dar lá. Está bem? E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa aula para todos vocês. Chegar um dia que a gente quer cantar.